dia. Falar para vocês que hoje eu tô morrendo de dor, né? A coluna quase travada, mas eu botei uma coisa para minha vida que eu não tenho mais desculpas. Eu não tenho desculpa. Não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo, mas eu estou dizendo que eu não tenho desculpas mais. Não importa, que a gente vai fazer, com dor ou sem dor, né? E eu tenho feito academia, acho que eu bati meu recorde já estou no 5º mês. Eu acho que é por isso também que tem, porque a Marina, minha esposa, está ali, sabe que quando eu vou, eu não pego leve, eu vou para dar sempre o meu limite e passar do meu limite. E eu acho que é por isso também que, às vezes, o corpo vai cobrando, né? Já tem um problema na coluna e está querendo forçar bastante, mas é isso, né? Acho que uma lição que a gente pode ter é dar sempre o nosso melhor. Dar sempre 110% do que você tem. Eu estou lendo um livro, e antes de entrar aqui, eu estou lendo um livro de um americano chamado David Goggins. Ele é um americano que ele passou em todas as forças especiais dos Estados Unidos. Ele passou para o SEALs. Se você não sabe, o SEALs é a elite da força dos Estados Unidos. Ele passou na aeronáutica e ele passou no exército. Em todas as forças especiais, ele conseguiu passar em todas. E ele foi uma pessoa muito difícil. Eu recomendo que você leia. Ele teve uma história muito difícil, muito difícil. E o SEALs é a Força Marinha, e ele tinha fobia de água. Imagina uma pessoa que tem fobia de água, e ele conseguiu para ser um marinheiro das Forças Especiais da Marinha, que tem tudo a ver com água, né? Então, e ele fala sobre isso. Ele fala sobre dar o seu 110%. Dê tudo que você tem, dê além do que você pode, porque você pode muito mais do que você imagina. Você pode muito mais, seu corpo pode muito mais além do que você possa imaginar. Mas vamos começar aqui. E continuando sobre o tema comunhão, né? Eu prometo que hoje eu vou tentar não falar muito alto, né? Eu descobri que tem o tímido e tem o introvertido, né? Eu sou um introvertido. Depois, se você quiser saber qual é a diferença dos dois, eu te falo. Mas o introvertido, ele consegue se comunicar. O tímido, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. E hoje a gente vai falar sobre comunhão, né? Comunhão na igreja, principalmente. Eu quis me ater à igreja porque eu acho que é um ponto positivo da nossa igreja, mas eu quero trazer alguns pontos para que a gente possa fortalecer mais isso, né, e estarmos cada vez mais juntos. Não sei se você conhece, mas Jesus, no capítulo 15 de Lucas, ele tem algumas histórias, né? Entre elas tem o filho pródigo, entre elas tem a dracma perdida, e entre elas também tem as 99 ovelhas e a uma que é perdida, né? E eu queria trazer uma história para vocês que, imagina uma pequena igreja, as pessoas que aqui estão, elas são conhecidas por amor, dedicação uns aos outros, comunhão, comem junto, bebem juntos, estão juntos, né? Durante a semana, durante o ano, durante o mês. Mas nós temos um irmão. E esse irmão resolve sair, resolve fazer as suas coisas. E ele
desiste dessa comunhão. Mas essa igreja, ela é muito amorosa. Ela é muito persistente. Ela é de muita comunhão. E quando ela vê essa pessoa saindo, ela começa a orar. Ela começa a se dedicar. E ela começa a se perguntar e dizer que coisa que nós podemos fazer para trazer esse irmão de volta. E é isso, a comunhão em que Jesus diz no capítulo 15, no versículo 3 ao 7, que a gente pode ler aqui agora. Se você puder abrir sua Bíblia aí. Se você não tiver a sua Bíblia aí, nosso amigo Tiago deixou aí no Data Show, mas eu vou ler aqui para vocês. Lucas capítulo 15, versículo 3, diz assim: Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca-a alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ao chegar, se reúne amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E esses irmãos, movidos pela compaixão destas palavras, inspirados em Jesus, em Lucas capítulo 15, versículo 3, eles vão atrás desse irmão. E esse irmão, pela igreja, pela dedicação, porque aqui você vê um pastor dedicado a buscar a ovelha perdida. E se você percebe no texto, ele fala que ele põe ela no ombro, alegre. Uma ovelha pesa. Uma ovelha pesada. Mas ele não reclama. Cheio de problema. Perdida, às vezes entrou no mato, cheio de coisa, agarrado nela, preso nela. E ele simplesmente não pensa. Ele não questiona. Ele não fala: será que eu vou colocar essa ovelha no meu ombro, vou ficar todo sujo, vou ficar todo enlameado? Ele não questiona. Ele pega a ovelha, põe no ombro, alegre, e volta para casa. Uma das coisas que eu quero falar para você hoje é: o pastor não é só o pastor que está aqui. A responsabilidade de ser pastor é minha e sua também. Porque o pastor é só um. E porque por mais que o pastor tente ir buscar todas as ovelhas, porque aqui Jesus usa uma figura de linguagem de ser uma. Mas não é só uma. Podem ser muitas. E a responsabilidade de ir atrás, de buscar, é minha e sua também. Eu digo isso porque muitas vezes eu também me dediquei a buscar muitas ovelhas, sabe, homem? Coloquei muitas nos meus ombros. Muitas. E eu nunca pedi nada em troca. Nada. Mas elas resolveram fugir de novo. Mas Deus me falou claramente: Felipe, volte a correr atrás. Pode ser que não sejam os mesmos. Porque talvez eles não querem ser toseados de novo. E começar
a uma nova história. Mas existem outras que querem ser tosadas novamente e construir uma nova história. E é uma coisa que eu quero falar para você hoje. Existem pessoas que você sabe que está na tua mente. E que sempre elas vão martelar na tua mente. Em que você precisa ir lá e dedicar um pouquinho do teu tempo, da tua palavra, do teu esforço, do teu amor, para ir buscar ela de novo. E talvez ela esteja num momento e numa situação de vida muito complicada. Em que você olhe para ela e fala: como é que eu vou colocar essa pessoa no meu ombro? E ainda vou dar risada. Mas o pastor, ele não questiona. Ele vai. E o pastor é você. O pastor sou eu. Nós precisamos, amigos, eu chamo vocês de amigos, porque a gente precisa sim buscar a ovelha, porque elas estão sujas, estão machucadas e precisam ser toseadas para que uma nova história comece a surgir. Porque há muita mais festa na casa de Deus quando a ovelha perdida retorna, do que nós que já estamos aqui. Porque nós que já estamos aqui já somos filhos de Deus. Tudo que tem Deus, Ele já te deu. Tudo que tem já é teu. Mas a gente precisa voltar lá e buscar essa ovelha perdida, porque ela está precisando de você. Talvez agora ela esteja chorando, deprimida, com depressão, triste. Ela está precisando da sua mensagem, ela está precisando do seu telefonema, ela está precisando de dizer: oi, tudo bem? E resgatar. Nós precisamos resgatá-las. Porque a nova história, ela é muito mais linda do que o que já passou. Os novos pelos vão ser muito mais bem cuidados do que eu já tinha. Os pelos vão ser mais branquinhos. Os frutos vão ser melhores. Novas coisas. Nós precisamos resgatar a ovelha perdida. Sabe por quê? Porque Jesus, se você prestou atenção no que, para quem Jesus estava falando, para quem Jesus estava falando, eu, para quem Jesus estava falando, Ana? Os mestres da lei, eles estavam ali para criticar Jesus, para apontar Jesus. Mas ele falava para os publicanos e pecadores. Sabe quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que resolveram ir para o lado de Roma, cobrar impostos dos judeus. Então você imagina como os publicanos eram tratados no meio do povo judeu. Porque se você não sabe, os judeus, os publicanos, eles recebiam por comissão. Então, quanto mais eu cobrava, mais eu recebia. E eu tinha que ser o quê? Eu tinha que ser chato, violento, ruim. Então eu costumo dizer, uma coisa minha, que eles eram duplamente pecadores, porque eles eram pecadores e ainda eram publicanos. O povo judeu detestava eles. E Jesus falava a eles. Jesus falava para os pecadores. Jesus não falava para quem já conhecia Ele. Porque Ele já sabia, porque que deles, eles já eram do reino. Porque o Evangelho não é para os que estão dentro da igreja. O Evangelho é para os publicanos e os pecadores. E eu acho que Jesus hoje em dia, Ele estaria lá em Brasília pregando.
Jesus estaria no meio dos políticos, eu tenho certeza absoluta. Porque é lá que o povo, que eles precisam. Jesus estaria lá. E às vezes a gente está aqui dentro, querendo só pregar para os nossos. E sim, nós temos. Mas nós temos a missão, o objetivo de buscar as ovelhas perdidas. Porque se você não sabe, eu vou te lembrar, toda criatura foi formada por Deus. Então toda criatura no mundo é uma ovelha perdida. Todas elas, sem exceção, do rico ao mais pobre, do oprimido ao perdido, todos eles são ovelhas. Porque às vezes, queridos, a gente olha para uma pessoa e fala, eu não vou falar de Deus para ela. Porque talvez ela tenha uma característica e um jeito que você olha e fala, não é possível. Eu vou dar exemplos aqui. Às vezes ela está toda tatuada e você fala, não. Mas ela também é uma ovelha. Ela só precisa ser guiada pelo pastor. E o pastor é você. Um político que a gente tanto reclama e fala mal deles. É uma ovelha perdida. E que precisa ser resgatada. Porque eu e você nós não temos o poder de transformar. Mas Jesus tem. Mas Deus tem o poder de transformar. O corrupto em honesto. Ele tem, querido. Ele tem. E Jesus falava para esse tipo de pessoas. Publicanos e pecadores. Então, amigos, eu quero muito refletir um pouquinho mais com vocês sobre a importância dessa comunhão. Porque eu acredito fortemente que essa comunhão entre nós, vai nos dar força e coragem para ir buscar as ovelhas perdidas. E eu queria deixar aqui 3 coisas práticas que a gente, algumas delas, e todas elas, algumas não, todas elas, nós já fazemos aqui. Talvez você só não esteja inserido em nenhum desses cenários. Primeira coisa, o que você tem que fazer para buscar a ovelha perdida? Oração. Você precisa dedicar um tempo diário da sua vida em oração. Você precisa apresentar as pessoas que você quer buscar. Nós precisamos dedicar um tempo em oração para fulano de tal. Porque se você não sabe, a oração do justo pode muito em seus efeitos. O justo é aquela pessoa que age com retidão, equilibrada, respeito pelos outros, buscando promover justiça e igualdade. Ela reflete os princípios e valores de Deus em suas ações e relacionamentos. Reconhecendo e buscando a necessidade de justiça, tanto em nível pessoal e social. Isso é o justo. Então, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Às vezes a gente fala, por que aquela pessoa que eu tanto quero que ela venha para a casa de Deus, e que ela conheça a Deus, e que ela conheça a palavra, ela não vem? Porque a gente não ora. A gente precisa orar. Né? O Tiago está aqui. Fala, momento de qualidade com Deus, 10 minutinhos. Quem é que faz? Não precisa levantar a mão. 10 minutos. Amigos, frequência vai gerar hábito.
é frequência. Aposto que o Giti faz isso há muito tempo já. Que ele, se deixar de faltar um dia, ele começa a ficar incomodado. Frequência. Oração não é só sentir. A gente fala, eu tenho que sentir de orar hoje. Ah, eu preciso sentir. Eu vou sentir, eu vou orar. Não. Frequência. Dia a dia. E você vai adquirir um hábito. Não adianta você achar que você vai sentir. É dia a dia. Oração pode muito em seus efeitos. Vai sentir sono? Vai. Vai ter gente te chamando bem naquela hora? Vai. Ou de uma a outra, você acorda bem mais cedo e faz? Ou a outra você fala, dá licença, agora é meu momento. É ser determinado. Segunda coisa, relacionamentos acolhedores. Nós precisamos ser uma igreja arduamente preocupada com as pessoas. A encontrar alguém que se perdeu. Convidarmos, compartilharmos. E o compartilhar não é só estar dentro da igreja, é na sua vida diária, é compartilhar, é falar o que Deus tem feito. É convidar. Nós temos feito aqui 3 células. Tem uma lá em casa, tem uma na casa da Roseli e tem uma na casa do Hugo. Você tem ido? Se não, você está perdendo um momento de comunhão. Um momento de se fortalecer. Você tem convidado amigos? Nós temos convidado bastante, né, senhor? Nós temos uma dificuldade, mas a gente vai superar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mesmo cansado com sono. Muitas vezes eu vejo o Silva vai lá cansado, a Raquel cansada, acorda cedo, né, Raquel? Acorda 5 e pouco, minha mãe também acorda cedo. Mas estamos lá. Comunhão. Preocupação. Em Romanos capítulo 15, versículo 7, portanto, acolham-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os acolheu, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Só tem uma maneira da gente glorificar a Deus. Ou uma das maneiras é estarmos juntos. Estarmos unidos. Estarmos juntos na célula. Juntos. WhatsApp eu sou meio louco. Meio assim. No WhatsApp eu sou meio desligado. Meu pai é o homem do WhatsApp, né? Eu não, eu sou meio desligado com o WhatsApp. Você também, né? Não, eu acho que se você me mandar SMS, eu vou ler mais rápido. Ai. Terceira coisa, testemunho. Nós precisamos viver uma vida autêntica e cheia de Deus. Mostramos aos outros que, independente das escolhas passadas, que há esperança. Nós temos que pregar a mensagem da reconciliação. Porque esse Deus é o Deus que morreu e que ressuscitou por um povo. Você sabe, olha o tamanho dessa ação de Jesus. Ele morreu por mim e por você. Reconciliação. O véu se rasgou. O que antes exigia sacrifícios não é mais.
Romper é ligação direta com Deus. Olha, nós temos ligação direta com Deus e nós não usamos. Você já parou para pensar que você tem ligação direta com Deus, porque Jesus rasgou o véu de cima a baixo e a gente não usa. A gente não usa. Por que a gente não usa? Deus está esperando para ouvir a tua voz. E se Ele se mantém em silêncio, não ache que Ele não te respondeu. Para tudo nessa vida, existe um tempo. Existe um processo. Para uns vai demorar uma semana. Para outros pode demorar um pouquinho mais. Mas Deus nunca deixa de te responder. Você pode ter certeza. Testemunho, queridos. Vocês são sal, são a luz do mundo. Uma cidade situada sobre uma colina não pode ser escondida. Nós somos luz do mundo e não tem como a gente se esconder. Você pode até fugir, mas se esconder não vai ter como. E é isso, amigos, que a gente possa ser uma igreja que, como Jesus, demonstra amor, compaixão e paciência para com aqueles que estão perdidos. Paciência. Quantos de nós não temos paciência? Nós tentamos uma vez, tentamos duas e fala, chega, esse aí não quer. Paciência. Paciência porque as coisas acontecem, meus. Que sejamos uma igreja que apenas não somente prega, mas vive o Evangelho. Testemunhando o poder restaurador de Jesus. Que o Espírito Santo capacite você a buscar os perdidos com ousadia, a oferecer a eles um refúgio de graça e amor que só Jesus pode suprir. Que a gente saia daqui essa semana e que você possa buscar a ovelha perdida e começar pelo menos. Talvez ela não venha em pouco tempo, mas comece. Porque eu tenho certeza, amigo, que os problemas psicológicos e muitas coisas que as pessoas têm passado podem ser ajudados com o poder de Deus a superar grandes problemas. Porque esse Deus é um Deus de amor e de graça, que acolhe e que abraça os perdidos, que vai atrás da ovelha perdida e coloca no ombro. Porque o nosso papel é trazer. A gente traz, a gente coloca no ombro. Mas quando a pessoa chega aqui, Jesus também coloca ela no ombro, acolhe ela e fala, filho, eu estou aqui. E Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar essa ousadia de buscar as ovelhas perdidas. E que a gente possa manter essa comunhão, esse relacionamento. Porque a comunhão, o relacionamento vai nos trazer ainda mais força para ir buscar as ovelhas perdidas. Não se afaste, ore, busque, esteja junto, mantenha contato, vá numa célula. Se você é aqui de Osasco, tem uma célula perto de você. Se você é de Cotia, tem uma célula perto de você. Se você é de Carapicuíba, tem uma célula perto de você. Se a gente não tem o endereço, não tem problema, pergunta. Que a gente te fala onde que é. O Eubro, se for de Carapicuíba, o Eubro vai pegar teu WhatsApp, vai dar um jeito e vai te chamar. Mas mantenha a comunhão. Você não pode ficar isolado uma semana inteira. Né? A gente fica isolado uma semana inteira. E a gente acha que às vezes só o domingo vai, né, dar aquela liga.
Não mantenha-se isolado. Comunhão. Testemunho, queridos. Testemunho é o que modifica as vidas também. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. E que a gente busque as ovelhas perdidas. Eu e você. Amém.